Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral, secretário da reunião e secretário-geral. Declaro aberta a reunião de diretoria colegiada número 854, informando que, em virtude do disposto na Lei 3.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, ficam suspensas temporariamente as transmissões ao vivo das reuniões de diretoria colegiada da NTT, as quais passam a ser realizadas por videoconferência, gravadas e disponibilizadas posteriormente no site da agência. Informo que a pauta da reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da NTT. Solicito ao senhor secretário que apresente a sequência de deliberação dos itens da pauta. Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral e secretária-geral. O primeiro ponto da pauta trata da aprovação da ata da reunião anterior. A ata da reunião de diretoria 853 foi distribuída para leitura com antecedência mínima de 48 horas, sendo dispensada a sua leitura. Os diretores estão de acordo? Doutor Versilone? De acordo. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Alexandre Porto? De acordo. Diretor Mochido Menezes? De acordo. Diretor Marcelo Binot? De acordo. Processos reservados. Considerando o disposto no artigo 78b da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, e no artigo 71, parágrafo 1º do Regimento Interno da NTT, os processos administrativos para apuração de infrações e aplicação de penalidades se encontram com restrição de acesso às informações, motivo pelo qual o seu julgamento será realizado ao final da transmissão ao vivo, sendo a participação restrita à parte ao seu procurador. O processo reservado que consta na pauta de reunião de diretoria é o seguinte: do diretor Davi Barreto, item 2.3.9, Vismar Ribeiro Transportes Eireli, ME. Processo administrativo ordinário, processo número 50.500, 327, 869/2017, 92. Passamos agora à leitura dos itens do diretor-geral em exercício, Marcelo Binot. Item 2.1.1, Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas, SUROC, proposta para referendar a deliberação 214, de 22 de abril de 2020, que converteu em consulta pública a audiência pública número 003 de 2020, que trata da proposta de alteração da resolução 5867, de 14 de janeiro de 2020, processo número 50.500, 022.804/2020, 59. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Bem, trata-se de proposta da SUROC para converter em consulta pública a audiência pública número 3 de 2020, cujo objeto é a alteração da resolução 5867 de 2020, a qual estabelece regras gerais, metodologia e coeficientes dos pisos mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização do serviço de transporte rodoviário remunerado de cargas, por eixo carregado, instituído pela Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, aproveitando-se de documentação técnica já disponibilizada. A referida audiência pública previu uma sessão presencial, entretanto, com a crise instalada pela pandemia do novo coronavírus, diversas emergências de saúde públicas foram implementadas pelas autoridades competentes no país, dentre as quais a proibição de realização de eventos com aglomeração de pessoas. Dessa forma, a SUROC consultou a Procuradoria Federal junto à NTT quanto à possibilidade de conversão da audiência pública, tendo recebido resposta positiva no sentido de que seria viável tanto uma consulta pública quanto uma tomada de subsídio. Optando pela consulta pública, a SUROC propôs à diretoria colegiada a conversão de audiência pública em questão, respeitando os prazos e disposições legais. Sendo assim, diante da urgência alegada pela SUROC, o diretor-geral houve por bem decidir ad referendo, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da NTT, pela conversão da audiência pública em consulta pública, com período de contribuições entre 30 de abril e 16 de junho de 2020. Voto, então, por referendar a deliberação número 214 de 2020, que converteu em consulta pública a audiência pública número 3 de 2020 e autorizou a divulgação do aviso de consulta pública número 1 de 2020. Assim que eu voto. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação aos demais diretores. Como voto o diretor Weber Silone? Acompanho o relator. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Alexandre Porto? De acordo. Diretor Mochido Menezes? De acordo. Próximo item de pauta,
Bom, aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. O próximo item da pauta é o item 2.1.2, Superintendência de Governança Regulatória, SUREG. Proposta de alteração da resolução número 5.624, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre os meios do processo de participação e controle social no âmbito da NTT. Processo número 50.500, 034.382/2020-64. Passa a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Trata-se de proposta apresentada pela SUREG para alteração da resolução NTT número 5624 de 2017, que dispõe sobre os meios do processo de participação e controle social. Em razão da disseminação em escala global do novo coronavírus, evidenciou-se no âmbito da NTT a necessidade de adoção de medidas emergenciais voltadas à mitigação de eventuais riscos, com o potencial de impactar o exercício da atividade regulada pela agência, sendo publicadas algumas resoluções ad referendo. Em cumprimento às disposições regimentais, a proposta de referendo da Resolução número 5878 de 2020 foi encaminhada à Procuradoria Federal do NTT, sendo emitido parecer de alteração da Resolução 5624 de 2017, para inclusão de hipótese excepcional de dispensa de processo de participação social nos casos de urgência devidamente justificada. Assim, após a análise justificativa da SUREG, voto por alterar a citada resolução, incluindo no artigo 7º a previsão de dispensa de realização de consulta pública ou audiência pública em caso de urgência. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação os demais diretores. Como voto o diretor Weber Siloni. De acordo com a alteração proposta. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Item 2.1.3, Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, AGEST. Proposta de aprovação de Manual de Governança Estratégica da NTT. Processo número 50.501, 354.981/2018-77. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Eu gostaria de tirar esse processo de pauta para fazer uma nova verificação técnica quanto às atribuições e competências da AGEST no processo. Tendo sido feita a solicitação de retirada de pauta, submeter o assunto para votação dos demais diretores. Como voto o diretor Weber Siloni. De acordo com a retirada de pauta proposta. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Apresento agora o processo do diretor-geral em exercício, Marcelo Vinot, que será deliberado em bloco, informando que o voto foi disponibilizado com antecedência aos demais diretores. Antes do item 2.1.4 da pauta, concessionária das rodovias integradas do Sul, SA, CR Via Sul, proposta de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação de áreas necessárias às obras de melhoria do acesso na BR-101, no município de Dom Pedro de Alcântara, no Rio Grande do Sul. Processo número 50.500, 024.227/2005. Após a apresentação do processo diretor-relator pautado em bloco, abro a votação aos demais diretores. Como voto o diretor Weber Siloni. De acordo com os votos pautados em bloco pelo relator. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Passamos agora... Desculpa. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos agora à leitura dos itens do diretor Weber Siloni. Item 2.1. SUDEG, proposta para a regulamentação interna quanto aos requisitos de ocupação de cargos em comissão. Processo número 50.500, 015.235/2020-95. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Eu vou pedir aos demais diretores a retirada de pauta, porque esse processo ainda deve ser encaminhado à apreciação da Procuradoria Federal. Feito o pedido de retirada de pauta pelo diretor relator, submeto à votação os demais diretores. Como voto o diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto.
De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovada por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Apresento agora os processos de diretor Weber Silone, que serão deliberados em bloco, informando que os votos foram disponibilizados com antecedência aos demais diretores. São assuntos referentes ao parcelamento de débitos não inscritos na dívida ativa, item 2.2, Márcio de Lacerda Cavalheiro, processo número 50.500.025.383/2020-18, e o item 2.2.3, Lipaus Logística Eireli, processo número 50.500.006.022/2020-72. Depois da apresentação dos processos do diretor-relator pautados em bloco, abro a votação os demais diretores. Como voto o diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos agora à leitura dos itens do diretor Davi Barreto. Item 2.3.1, Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas, SUFER. Proposta de revogação da deliberação número 029, de 21 de janeiro de 2016, processo número 50.500.007.382/2014-43. Passo a palavra ao diretor-relator para a exposição da matéria. Boa tarde a todos. Trata-se de procedimento relativo à concessão da Ferrovia Centro-Atlântica S.A., FCA, encaminhando o convite da revogação da deliberação número 29, de 21 de janeiro de 2016, cujo conteúdo visou à época regulamentar a resolução 4131 de 2013, especificamente quanto aos procedimentos para registro contábil da indenização devida pela concessionária à União em razão da degradação da via férrea devolvida, bem como pelo sistema de controle e atualização do saldo devedor da mencionada indenização. O motivo da proposta da revogação dá-se em face do acordo judicial celebrado pela agência, pela concessionária, sua controladora VLI S.A., no âmbito das ações judiciais promovidas pelo Ministério Público Federal, em que foram apontadas falhas do serviço público, solicitando a anulação da resolução 4131 e apontando prejuízos decorrentes da execução das obras ou falhas em relatórios que, no seu entendimento, justificavam a indenização adicional não computada na citada resolução. A instrução processual conta com análise jurídica e técnica favorável à proposta, de modo que a situação fática atual de validade e vigência do acordo judicial aponta a ineficácia dos termos da deliberação 29 de 2016, uma vez que houve revisão das disposições dessa deliberação pela superveniência do referido acordo, com um novo tratamento dado à indenização devida pela FCA, nos termos da resolução 4131. Assim, é o caso de promover, nesse momento, a revogação expressa da deliberação da NTT 29 de 2016, consoante o decreto 10139 de 2019, que regulamentou a revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decretos na Administração Pública Federal, determinando a revogação expressa de normas que estavam tacitamente revogadas, no caso, o artigo 8º, inciso 1º do referido decreto. Diante do exposto, voto por revogar a deliberação número 29, de 21 de janeiro de 2016. Este é o voto. Após a leitura do item do diretor-relator, abro a votação aos demais diretores. Como voto o diretor Weber Silone. Só queria uma pergunta ao Davi. Essa migração aí de acordo com o entendimento pós-discussão, ela vai ser parcelada, paga de que forma? O acordo judicial prevê o pagamento parcelado dos trechos devolvidos pela então concessionária. Esse acordo foi firmado pela NTT, com o Ministério Público Federal, a União e a concessionária. Então, já tem um acordo judicial homologado para o pagamento parcelado dessa indenização. E a lógica da decisão de hoje é simplesmente revogar uma resolução que previa uma norma de contabilidade que não está sendo mais aplicada. Então, para que não haja nenhuma confusão em respeito ao decreto 10139, a gente está propondo essa revogação, porque o próprio acordo e o manual de contabilidade da NTT já prevê essa contabilização. Voto de acordo com a alteração. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo.
Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Item 2.3.2, Nordeste Transportes Limitada, alteração da licença operacional, pedido de inclusão de mercados. Processo número 50.500, 315, 332/2019, 41. Lembrando que o processo foi apresentado na reunião de diretoria 853, em 28 de 4 de 2020, com voto do relator, diretor-geral em exercício, Marcelo Vinô, número 038 de 2020, e hoje será apresentado o voto vista do diretor Davi Barreto, número 08 de 2020. Passo assim a palavra ao diretor-relator para a exposição da matéria. Trata-se de processo de solicitação de mercado da empresa Nordeste Transporte Limitada. O processo constava na pauta da última diretoria, em que solicitei vista em razão de não ter identificado nos autos uma análise expressa das impugnações sobre esse processo, né? Entendo, né, que as petições devem ser analisadas pela área técnica, né? Faria outros comentários em outro processo que tem na pauta ainda nessa reunião específica, mas no caso concreto, né, eu me alinho integralmente, né, ao voto do relator quanto ao mérito, né, do diretor Marcelo Vinô, acrescentando tão somente, né, uma análise das impugnações, as quais propõe o conhecimento, mas o indeferimento, né, tendo em vista que os atos em que elas se basam já foram expressamente revogados. Então, ante todo exposto, eu voto por deferir o pedido da empresa Nordeste Transporte Limitada para incluir os mercados de serviço operacional na forma da minuta anexa a este voto. É como eu voto. Após a leitura item do diretor relator, abro a votação os demais diretores. Como voto o diretor Weber, Silônio. Creio que o Weber está... Caio. Sim, vamos aguardar. Estou chamando o Dr. Weber. Vinô está aí? Não. Dr. Weber. Eu entrei agora porque caiu o sistema meu aqui, mas eu Menezes. voto com o relator. Menezes está aí? Eu acho que está, Renata, está aparecendo aqui. Agora deu. Apareceu, né? Então, dando sequência à votação do item 2.3.2, que foi apresentado o voto vista do diretor Davi Barreto, diretor Weber Silone, só para ficar mais claro a votação, por favor. Ratifico o meu de acordo ao voto do relator. Ok, diretor Alexandre Porto. De acordo com o voto vista do diretor Davi Barreto. Diretor Moisés Menezes. De acordo com o voto vista. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Item 2.3.3, Expresso Satélite Norte Limitada, alteração da licença operacional, pedido de inclusão de mercados, processo número 50.500, 011-651/2020-14. Lembrando que o processo foi apresentado na reunião de diretoria 853, em 28 de 4 de 2020, com voto do relator, diretor-geral em exercício, Marcelo Vinô, número 039 de 2020, e hoje será apresentado o voto visto do diretor Davi Barreto, número 09 de 2020. Passo a palavra ao diretor-relator para a exposição da matéria. Inicialmente, né, eu levanto a questão de ordem e peço a autorização da diretoria para relatar e votar os processos dos itens 2.33 e 2.34 em conjunto, nos termos do parágrafo 1º do artigo 90 do nosso regimento, que prevê a votação resumida em bloco, por se tratar da mesma empresa, da mesma causa, do mesmo fato, né, e da mesma análise. Então, se a diretoria assim concordar, faço por economia processual, né, um voto para os dois processos específicos da empresa em questão. Então, antes de entrarmos no mérito dos itens 2.3.3 e 2.3.4, eu vou pedir licença só ao diretor Davi Barreto para ler o 2.3.4 para a gente submeter à diretoria. Então, além do 2.3.3 anteriormente lido, seria colocar em conjunto a votação do 2.3.4, que trata da Expresso Satélite Norte Limitada, alteração também de licença operacional, pedido de inclusão de mercados, igualmente,
só que se trata do processo 50.500.011.656/2020-47. Então, tendo em vista o pedido do diretor relator, o voto visto de fazer uma análise conjunta, submeta à diretoria a análise conjunta dos itens 2.3.3 e 2.3.4. Como voto, diretor Weber Siloni. De acordo com o solicitado. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Mocha Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Passa Então, a palavra ao secretário para continuidade. Então, tendo sido aprovada a união do tratamento conjunto dos itens 2.3.3 e 2.3.4, passo a palavra ao diretor relator para que possa expor no conjunto o voto com relação a esses dois itens. Obrigado. Os dois processos tratam de solicitação de mercados da empresa Expresso Satélite Norte Limitada, que constavam na pauta da última diretoria, e que solicitei vista em razão da não divulgação dos mercados, conforme o artigo 27 da nossa resolução 4770 de 2015. Verifiquei que há uma divergência de entendimento com a unidade técnica, que já havia sido objeto de diligência da diretoria do diretor Mocha Menezes e também de voto da diretoria do diretor Weber Siloni, e nesse sentido, junto com a assessoria, fizemos uma análise da aplicação do artigo 27 da referida resolução, no atual contexto normativo de liberdade de acesso, né, ao mercado de TRIP. Essas análises estão consubstanciadas na nota técnica, da 1921/2020 no processo, em qual apuro integralmente utilizo com razão de decidir meu voto, os dois votos, né, que constam nos processos. Em suma, por entender que o artigo 27 continua vigente e válido, voto por restituir o processo às SUPAs para cumprimento da exigência de divulgação de mercados na forma prevista da resolução. Então, é assim que voto. Então, antes de analisar o mérito dos processos, é necessário que seja feita a divulgação nos termos do artigo 27 da 4770, e essa é a proposta de voto que eu dou para os dois processos. Após a leitura dos dois, do voto do diretor revisor com relação aos itens 2.3.3 e 2.3.4, submeto aos demais diretores a proposta do diretor relator. Como voto do diretor Weber Siloni. Acompanho o relator nos dois processos. Diretor Alexandre. De acordo. Diretor Mocha Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. O próximo item é o 2.3.8 da Nordeste Transportadora Limitada. Alteração de licença operacional, pedido de inclusão de mercados. Processo número 50.500.306.882/2019-70. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Obrigado. Trata-se de processo de solicitação de mercado da empresa Nordeste Transporte Limitada. Após um exame exaustivo dos autos, identifiquei a existência de algumas divergências de entendimento com a unidade técnica, as quais são integralmente tratadas ao longo do voto, entre os quais os pedidos de impugnação não apreciados. Diante do contexto fático, fez-se uma análise da possibilidade de serem conhecidos pedidos de impugnação apresentados contra requerimentos de mercado, tendo em vista a revogação da portaria SUPAS número 249 de 2018, o que há uma nota técnica específica sobre isso também, feita pela minha assessoria, que acolho, né, e utilizo como razões de decidir em meu voto. Quanto às impugnações apresentadas neste caso concreto, entendo que estas não devem ser conhecidas, né, ou porque fundadas exclusivamente em atos já revogados, ou porque as empresas não conseguiram se qualificar como legítimos interessados no processo. Assim, no mérito, no que se refere ao pedido de solicitação de mercado da empresa, entendo que esta observou os requisitos da resolução 470/2015, devendo, portanto, ser deferido. Adicionalmente, quanto às divergências de entendimento apontadas no voto, e tendo em vista, né, que já vige o comando que delega competência às SUPAs para deferir os pedidos de licença operacional, entendo, né, necessário que a diretoria estabeleça algumas diretrizes para a atuação da superintendência no exercício das competências que estão agora integralmente delegadas. Essa medida se faz necessária para minimizar o risco de contestações administrativas ou judiciais sobre as decisões delegadas, mas reitero, contudo, não se tratar de nenhuma inovação normativa, mas tão somente diretrizes procedimentais que entendo que devam ser observadas pela superintendência. Com esse intuito, proponho a edição de deliberação com as diretrizes, em grande medida,
pautados em manifestações anteriores dessa diretoria colegiada, bem como reitero, né, a necessidade de publicidade no site da NTT de todos os processos de solicitação de mercados, promovendo atualizações quinzenais do seu status, de forma a conferir maior transparência e previsibilidade às empresas em suas estratégias de atuação mercadológica. Finalmente, destaco que, ao examinar o processo, foram identificados indícios de condutas que podem ser caracterizadas como infração à ordem econômica, tipificadas na Lei 12.529/2011, e sobre esse ponto é importante ressaltar que, tendo em vista a legislação de registro da matéria, a agência não pode quedar-se inerte, né, ante a indícios constatados, devendo, por dever de ofício, comunicar ao CAD, ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, e à Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, a SEAD do Ministério da Economia, devido por expressa obrigação legal, que estão estampadas nos artigos 31 da Lei 10.233/2001 e nos artigos 26 e 27 da nova Lei de Agências Reguladoras, a Lei 13.848 de 2019. Então, ante todo exposto, eu voto no sentido de deferir, na forma da minuta de deliberação anexa a este voto, a inclusão dos novos mercados na LOP número 83 da Nordeste Transporte Limitada, por não conhecer os pedidos de impugnação apresentados pelas empresas Autoviação Catarinense Limitada, Viação Cometa S.A., Expresso Guanabara S.A., Expresso Transpen Limitada e Viação Esmeralda Transportes Limitada, expedir comunicação ao CAD e à SEAI nos termos da Lei 10.233/2001 e da Lei 13.848/2019 e fixar diretrizes de atuação para súmulas no exercício da competência delegada no artigo 8º da Resolução 5818/2018, relativamente às divergências de entendimento levantadas ao longo deste voto, na forma de deliberação da minuta em anexo. É assim que voto. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação os demais diretores. Como voto o diretor Weber Siloni. De acordo com o relator. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinot. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Apresento agora os processos do diretor Davi Barreto, que serão deliberados em bloco, informando que os votos foram disponibilizados com antecedência aos diretores. Tratam-se de parcelamento de débitos não inscritos na dívida ativa, item 2.3.5, Viação Garcia Limitada, processo número 50.500, 012.451/2020, 89, item 2.3.6, Brasil Sul, Linhas Rodoviárias Limitada, processo número 50.500, 012.526/2020-21, e o 2.3.7, Marcos Lopes de Araújo, processo número 50.500, 028.553/2020-16. Após a apresentação do processo do diretor-relator pautado em bloco, abro a votação aos demais diretores. Como voto do diretor Weber Siloni. De acordo com os votos pautados em bloco. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinot. De acordo. Aprovados por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos à leitura agora dos itens do diretor Alexandre Porto. Item 2.4.1, Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, AGES, proposta de diretrizes e regras para a realização de audiências presenciais ou virtuais com particulares na ANTT. Processo número 50.500.389.217/2019-11. Lembrando que o processo foi apresentado na reunião de diretoria número 851, em 7/4/2020, um voto do diretor geral em exercício, número 025/2020, e hoje será apresentado o voto visto do diretor Alexandre Porto, número 1/2020. Passo assim a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Boa tarde a todos. Tratam os presentes autos de proposta de norma administrativa que visa disciplinar os procedimentos que deverão ser adotados por agentes da NTT na hipótese de concessão de audiências presenciais ou virtuais a particulares. Importante destacar o Programa de Integridade da NTT, que estabeleceu como uma das ações a serem implementadas a efetivação de melhorias aos procedimentos para audiências com o público externo. Para tanto, a AGES, a nossa unidade técnica, ainda no ano de 2018, após longa tramitação, submeteu à votação da diretoria
pelo diretor-geral em exercício, na reunião número 851, realizada em 7 de abril, tendo essa diretoria solicitado vistas dos autos para melhor análise da matéria. Foram identificados no ato normativo algumas incompatibilidades dele com sistemas aplicativos atualmente utilizados pela NTT. A minuta foi encaminhada à SUTEC por meio de uma diligência, tendo esta recomendado ajustes no referido ato normativo. Verificou-se ainda alguns vícios de compatibilidade com o decreto 4334/2002, alguns problemas de logística da forma do ato normativo, além da ausência de mecanismo de controle do ato e avaliação dos impactos das unidades organizacionais decorrentes da implementação da nova rotina que o normativo propõe. Entende-se, portanto, que a matéria deve ser melhor analisada pela área técnica. Diante do exposto, voto para determinar à AGEST a realização de diligências para o aperfeiçoamento do ato normativo proposto. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação aos demais diretores. Como voto, diretor Veda Silone. Acompanhe o relator. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Mancha Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. O próximo item é o 2.4.2, Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária SUINF. Proposta de aprovação do relatório da audiência pública número 15 de 2019, propôs o Ministério da Infraestrutura o plano de outorgas para concessão do sistema rodoviário Sinop, Mato Grosso, Miritituba, Pará. BR-163/2230, MT-PA. Processo número 51.500, 362, 158/2019, 26. Destaco que foi feito um pedido de sustentação oral pelo senhor Edson Araújo da Silva, da Uso Vias, para participar dessa reunião. Contudo, o pleiteante não apresentou toda a documentação que foi solicitada pelo gabinete e pela Secretaria-Geral para comprovar que representa os usuários da via BR-163-230 MT Pará. Tampouco atendeu os pedidos da Secretaria-Geral para realizar os testes da ferramenta que é utilizada na reunião de diretoria, a ferramenta Teams. Até o presente momento, então, não apresentou esses dois itens, de forma que o pedido de sustentação oral não prosperou, né? Feito essa ressalva, passa a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Antes de iniciar o voto, gostaria de registrar o pedido feito pela Associação Brasileira de Transportadores de Usuários de Vias, em uma carta sem número do dia de ontem, onde é pedida a retirada de pauta do presente processo, alegando problemas nos estudos de demanda em função da pandemia do Covid. Esta relatoria optou por indeferir o pedido de retirada de pauta, tendo em vista que é muito precoce nesse momento a gente avaliar os efeitos da pandemia, alinhado com o entendimento recente que a própria agência deu ao Tribunal de Contas referente ao processo da 153, razão pela qual o pedido de retirada de pauta foi indeferido por esta relatoria, e registro também que tal pedido foi formalizado por meio de ofício a ser encaminhado ao requerente. Passamos aqui à exposição do voto, né? Trata-se de proposta para aprovação do encaminhamento do plano de outorga ao Ministério da Infraestrutura, bem como do relatório da audiência pública número 15 de 2019, e os respectivos ajustes nas minutas de edital e contrato do Programa de Exploração da Rodovia para a concessão da BR-163. É importante mencionar que o empreendimento proporciona a ligação do porto de Miritituba ao terminal ferroviário de Rondonópolis. O pleito vem à apreciação da diretoria após a conclusão do processo de participação e controle social, com a realização da audiência pública número 15 de 19, e atendimento ao artigo 24 da Lei 10.233. Esse projeto ele foi desenhado com um prazo de 10 anos da concessão. Provavelmente a diretriz da política pública vem no sentido da concorrência com a ferrovia Ferrogrão, né, como está previsto aí a sua conclusão em cerca de 10 anos, e também isenção de pedágio para veículos leves na praça de pedágio P3. A audiência pública número 1519 foi instituída conforme a deliberação 876, sendo que a documentação relativa ao objeto da audiência foi disponibilizada no site da agência. As sessões presenciais foram realizadas na cidade de Sinop, Brasília e Itaituba, em outubro de 19.
E, após o período de contribuições, as manifestações recebidas foram analisadas pela área técnica da agência, nossa Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, com apoio do Ministério da Infraestrutura e da Empresa de Planejamento e Logística. E aquelas que foram aceitas foram incorporadas às minutas de edital, contrato e do PER. Cabe ainda destacar que as minutas de edital e contrato foram ajustadas em conformidade com as considerações feitas pela Procuradoria da NTT. E quanto ao plano de outorga ser submetido ao Ministério da Infraestrutura, este objetivo detalhar as condições de implementação da via ao setor privado. Implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do sistema rodoviário composto pelas rodovias federais BR-163 e a 230, totalizando 970 quilômetros. A proposta de concessão segue o modelo de concessões de rodovias federais, com foco nos parâmetros de desempenho, no desconto de reequilíbrio, com ações para a prestação de serviço público dirigidos à fluidez no trânsito. Para aprovação do plano de outorga, foi observada a portaria do Ministério, a portaria número 961, que conceitua a política de outorga e estabelece procedimentos relativos à estruturação de projetos de parceria. Os autos foram submetidos à análise da Procuradoria Federal, junto à NTT, a qual concluiu pela legitimidade do seu prosseguimento para a deliberação da diretoria colegiada, sem prejuízo de algumas recomendações emanadas. O processo foi encaminhado, então, para a área técnica, a qual promoveu as alterações sugeridas pela Procuradoria, motivo pelo qual anexou o processo às versões finais do edital, PER e contrato. Isso posto, voto por aprovar o relatório da audiência pública número 1519 e os ajustes decorrentes nas referidas minutas, assim como o encaminhamento do plano de outorga ao Ministério da Infraestrutura para a concessão do trecho rodoviário da BR-163 nos termos da minuta postada aos autos. É esse o voto. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação os demais diretores. Como voto o diretor Weber Siloni. De acordo com o relator. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Apresento os processos do diretor Alexandre Porto, que serão deliberados em bloco, informando que os votos foram disponibilizados com antecedência aos diretores. Proposta de declaração de utilidade pública, item 2.4.3, concessionária das rodovias integradas do Sul S.A., CCR Via Sul, para fins de desapropriação de áreas necessárias às obras de implantação da interconexão na BR-290 RS, no município de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Processo número 50.500.028.462/2020-81. Item 2.4.2, concessionária das rodovias integradas do Sul S.A., CCR Via Sul, para fins de desapropriação de áreas necessárias às obras de implantação de interconexão na BR-290 Rio Grande do Sul, no município de Osório, Rio Grande do Sul, processo número 50.500.030.173/2020-41. Parcelamento de débitos não inscritos na dívida ativa, item 2.4.5, transportadora Contato Limitada, processo número 50.500.012.475/2020-38. E alteração de licença operacional, pedido de inclusão de mercados, item 2.4.6 da Nordeste Limitada, processo número 50.500.306.878/2019-10. Item 2.4.7, Nordeste Transporte Limitado, processo 50.500.024.492/2019-84. Item 2.4.8, Nordeste Transporte Limitado, processo número 50.500.039.989/2019-77. Item 2.4.9, Expresso Satélite Norte Limitada, processo número 50.500.009.684/2020-02. Após a apresentação dos processos diretor-relator pautados em bloco, abro a votação aos demais diretores. Como voto o diretor Weber Siloni. De acordo com os votos pautados em bloco pelo relator. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovados por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos à leitura do item do diretor Moisés Menezes, item 2.5.1, diretoria colegiada, proposta de alteração do anexo da resolução 5810, de 3 de maio de 2018, que aprovou o regimento interno da NTT. Processo número 50.500.181,
279/2018-98. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Boa tarde a todos. Após longo estudo e proveitoso debate, trago análise final deste colegiado a proposta de novo regimento interno com o objetivo de dotar a agência de estrutura organizacional capaz de atender às demandas das políticas públicas, os consequentes novos desafios regulatórios, bem como atualizações visando adequar a principal norma interna da agência de regência às novidades institucionais estabelecidas na nova Lei das Agências, a Lei 13.848 de 2019. Ainda complementa esta revisão regimental a proposição de deliberação que disciplinará a nova estrutura gerencial interna das superintendências. Além de modificações na estrutura organizacional, houve a inserção de importantes avanços institucionais, com o fortalecimento do processo decisório e da transparência, o estabelecimento de reunião deliberativa eletrônica e a previsão regimental do processo de participação e controle social, análise de impacto regulatório e avaliação de resultado regulatório, que indica o nosso compromisso com a sociedade e com as melhores práticas regulatórias. Todas as novas ideias trazidas ao debate pelos diretores e pelos incansáveis servidores que compuseram o grupo de trabalho que foram objeto de avaliação da nossa Procuradoria, também não mediu esforços para a emissão do seu parecer, o qual encontra-se acostado aos autos. Um novo e moderno regimento interno de uma entidade que já é de excelência nos estimulará a inovar, a buscar novas metas ainda mais ousadas e a nos destacar como um órgão de ponta e fiel cumpridor dos preceitos da governança pública brasileira. Diante do exposto, considerando as instruções técnicas e jurídicas consideradas neste processo, voto por aprovar a minuta de resolução que traz o novo regimento interno da NTT e, consequentemente, por revogar a Resolução 5810, de 3 de maio de 2018, bem como aprovar a minuta de deliberação que estabelece a estrutura gerencial interna das superintendências e suas competências gerais. Diretor-geral. Não. Meu voto primeiro. Não, ele já leu o voto. É que eu tenho que ler aqui só um minutinho. O arquivo saiu aqui. Um minutinho já. Página 10, Vinu. Aqui o equipamento reiniciou aqui, eu vou ler agora. Vamos ver. Bom, conforme previsto no artigo 109 do Regimento Interno da NTT, abro vista coletiva ao processo, informando que o mesmo será deliberado na próxima reunião de diretoria e aproveito a oportunidade para agradecer a todos os envolvidos nesse trabalho, a toda a diretoria, pela todas as reuniões, a discussão profícua que nós tivemos, né, em prol de trazer mais dinâmica, mais melhoria, eficiência e eficácia no trabalho da NTT. Eu acredito que nós estamos dando um passo importante nesse sentido. Passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo livro. Passamos agora a apresentar os processos do diretor Mocho Mendes, que serão deliberados em bloco, informando que os votos foram disponibilizados com antecedência aos diretores. Alteração de licença operacional, pedido de inclusão de mercados, item 2.5.2, Viação Chavante Limitada, processo 50.500.391, 230.6/2019-08. Item 2.5.3, Nordeste Transportes Limitada, processo número 50.500.013, 989/2019-22. Item 2.5.4, espécie satélite do Norte, processo 50.500.008, 561/2020, 46.
Termo de autorização civil de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, realizado em regime de fretamento, item 2.5.5, Barbosa Tour, transporte Eireli e outras, processo número 50.500, 037-698, 2020-16. Diretor Mocho Menezes, quer fazer alguma observação? Sim, eu peço autorização do colegiado para tirar de pauta o item 2.5.4, para continuar e aprofundar as análises. Submeto, então, aos diretores o pedido de retirada de pauta do item 2.5.4, lido anteriormente, como voto do diretor Weber Siloni. De acordo com a retirada. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Então, feita a retirada do item 2.5.4, passamos agora à votação dos itens 2.5.2, 2.5.3, 2.5.5, que, lembrando, estão pautados em bloco, e aí submeto aos diretores a votação desses itens remanescentes. Voto do diretor Silone. De acordo com esses votos remanescentes. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovados por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Vamos agora aos assuntos gerais dessa reunião. Tem um processo pautado em assuntos gerais, que é o item 3.1, despacho DDB, do diretor Davi Barreto, CI número 327-5866, de 23 de abril de 2020, processo número 50.500, 041.616/2020, pedido de prorrogação de prazo para inclusão em pauta dos processos administrativos ordinários número 50.500, 325, 516/2019-10, processo número 50.500, 327, 722/2017-1, o processo 50.500, 327, 727/2017-25, processo número 50.500, 248, 593/2014-34, processo 50.500, 330, 532/2019-24, e o 50.500, 302, 796/2019-98, instaurados com base na resolução 5.083, de 27 de abril de 2016. Então, feito esse pedido de prorrogação de prazo para a inclusão de pauta dos processos mencionados, submeto, então, a apreciação dos demais diretores. Como voto, o diretor Weber Siloni. Eu voto de acordo com a prorrogação solicitada pelo relator. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Mocho Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Senhor diretor, não temos mais nenhum assunto na pauta, na parte aberta, então restituo a palavra para os procedimentos finais. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião 800 e a parte pública da reunião 854, às 17h49. Muito obrigado.